começar mais um podcast do Saber e Saúde, a URGS Explica. Nesse dia de hoje, nós vamos falar do professor Antônio Beló, que foi um professor do nosso departamento de fisiologia durante muitos anos, teve vários orientados, e nós gostaríamos de fazer uma homenagem para ele a partir desse podcast. Nós convidamos a professora Maria Cláudia Irigoyen, que também foi professora do nosso departamento, hoje está em São Paulo, o professor Álvaro Reichenk Oliveira, que é da ESEF, da URGS, e a Adriane Beló, já sabemos por quê, foi convidada também, né? Então, a ideia é a gente falar um pouco do que cada um viveu com ele e um pouco da história dele, da trajetória dele dentro da fisiologia. Então, eu gostaria de começar com a Adriane, que tem a história desde o começo, talvez até antes de entrar na URGS, né? Para a gente ir conversando. Boa tarde, então, a todos. É importante esse momento. Eu acho que gostaria, em primeiro lugar, de fazer um voto de louvor aí para essa turma que está resgatando essa história toda no departamento. Eu acho isso extremamente importante, porque foram os pilares do que a gente tem hoje, né, de ensino, de pesquisa. Então, é um trabalho muito importante o que vocês estão fazendo. E, como a Flávia falou, né, eu conheço a história desde que eu nasci, a história dele, né, e eu acho importante também chamar a atenção, assim, da trajetória dele, porque o professor Beló, ele é filho de tecelões, de pessoas, assim, semi-analfabetas, que tinham, assim, naquela época era até o 4º ano, né, o pessoal se alfabetizava e tinha até o 4º livro, porque depois era a admissão e daí já era mais difícil, né, então os pais dele trabalhavam na tecelagem do Renner, quando ele veio de Caxias com 4 anos de idade, para morar em Porto Alegre, mas eles tinham uma preocupação muito grande que ele estudasse, ele era filho único, então eles tinham uma preocupação grande de dar uma instrução boa para ele, né? Estudou em escolas, sempre escolas, principalmente escolas religiosas, estudou nas Dores, e depois ele fez a faculdade de odontologia na PUC, não porque fosse mais fácil, naquela época não tinha essa questão do vestibular, mas é porque era a melhor universidade de odontologia que tinha aqui em Porto Alegre. Então ele era dentista de formação. Mas ele não gostava muito disso. ele gostou muito da parte, assim, ele era muito habilidoso, tinha muita habilidade manual, então ele gostava dessa parte aí, né, das próteses, dessa coisa toda, mas ele sempre gostou do ensino, ele queria dar aula, mas como a mãe tinha o sonho de ter um filho dentista, e ele só tinha ele, né, ele que teve que realizar esse sonho da mãe. Então, ele foi meio que assim, muito jovem também, não estava muito decidido o que queria fazer, mas ele trabalhou só 2 anos como dentista, aqui em Canoas. Nós moramos toda a vida em Canoas, né? E naquela época tinha só 2 dentistas em Canoas. Então, ele podia ter ficado muito rico, podia ter ganhado muito dinheiro, mas ele sempre dizia assim que não era o que ele gostava. Então, ele incentivava as pessoas a fazerem aquilo que gostavam, não alguma coisa que desse retorno financeiro. E Adriane, só para pegar esse gancho aí, essa habilidade dele, manual, era tão importante, né? Porque na parte das aulas práticas, ele era, sim, um mestre, porque ele arrumava um jeito de fazer aquela aula funcionar e pegava um aramezinho, um jeitinho e tal, e conseguia fazer, às vezes, uns equipamentos antigos que tinha lá, que não funcionavam, mas ele fazia o negócio funcionar e ele gostava disso, né? Ele tinha habilidade e gostava de fazer, né? O pessoal chamava ele de professor Pardal, né? Eu acho que talvez o Álvaro se lembre de uma ocasião que a gente estava no laboratório, era o Bruneto, o Adalto. O Adalto, acho que o Álvaro não chegou a ser contemporâneo. Mas aí a gente precisava de um banho que tivesse agitação, tipo um Dubinoff, né? Só que a gente não tinha esses equipamentos, né?
E ele foi lá nas aulas práticas e pegou aquele respirador que tinha para cão, que ele tinha uma manivela que fazia um movimento, e ele adaptou um cabo, montou um negócio e fez o banho ter uma caixa acrílica dentro que fazia esse movimento. Então, ele adaptava, né? Ele fazia o que podia com o que tinha e ia inventando sempre. Então, eu acho que isso aí veio dessa fase aí já da odonto e tal. E ele se formou em 1960 no odonto. E aí, como é que ele veio parar na fisiologia? Ele tinha um professor da PUC, que, como ele sempre foi muito bom aluno, o professor disse para ele, encontrou um dia ele na rua e disse, Beló, como é que tu tá? Tu já tá formado? Ele citou, mas eu não tô feliz, eu não tô fazendo o que eu gosto. Mas como? O que tu quer fazer? Eu quero ser professor. Daí o professor convidou ele para trabalhar parece que era patologia. E ele disse, não, mas eu gosto é da fisiologia. Né? Daí, então tá, vou te apresentar para o catedrático, era o doutor Peri Riete Correia, né? E aí ele largou o consultório, ele já tinha meu irmão, que é um ano e meio mais velho do que eu, e eu já estava a caminho, e ele largou o consultório, com 2 filhos praticamente, e foi ser tipo um monitor, naquela época era ajudante de trabalhos práticos. Não sei se a Cláudia de repente pegou essa época aí, mas tinha muitas aulas práticas, né? E tinha os ajudantes, então era tipo um monitor, tinha que acompanhar ali, ficar acompanhando as turmas e ajudando a anestesiar os cães, o animal que fosse ali. E ganhava uma miséria, ganhava, nem sei se ele ganhava alguma coisa, era tipo, a minha mãe enlouqueceu, né? Enlouqueceu porque saíram assim de um padrão de vida e aí de repente, de uma hora para outra, ele resolveu largar tudo, mas ela apoiou, né? Então ele sempre era muito reconhecido esse, digamos assim, esse apoio, né, que ela deu. E aí ele começou trabalhando aqui, e daí o professor Peri foi convidado a montar o curso de medicina e de enfermagem na FURG, em Rio Grande. Então, foi o meu pai e o professor Peri. O professor Peri como catedrático, mas quem dava todas as aulas de fisiologia, todas da enfermagem e da medicina, era ele. Então, ele dava, não sei, um turno ele dava para enfermagem, outro turno para medicina. E isso foi... A primeira turma de medicina foi em 1971. Então, acho que eu tenho uma ideia, assim, que eu tinha uns 3 anos quando a gente foi para Rio Grande. Então, deve ser de 67 ele ficou, até ele ir para Ribeirão fazer o doutorado, que foi em 73. Então, ele ficou esse tempo todo. E até esses dias a minha mãe estava arrumando umas coisas lá, achou uma carta, ele foi homenageado da primeira turma de medicina da FURG. É bem bonita a carta ali que os alunos escreveram, assim, agradecendo, né? Vou deixar os outros falar um pouco, né? Senão fico só eu falando. Posso Fala, falar? Cláudia. Pode falar, Cláudia. Então, agora pegando o gancho da Adriane, né? Eu era estagiária e bolsista de iniciação científica do Departamento de Fisiologia da professora Maria Marques, e isso na década de 70. Acho que eram 74, por aí. E todo mundo falava no professor Beló, mas eu não conhecia o professor Beló. Aí fui fazer o curso de verão, ainda como aluna, acho que era 75, em Ribeirão Preto. Tinha um curso de férias de verão, né? E eu fiz esse curso e foi lá que eu conheci o professor Beló. Eu conheci o professor Beló na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu acho que ele era aluno de doutorado, mas ele era reconhecidamente um professor, mesmo sendo ainda aluno de doutorado. E naquele tempo, esse curso era famoso pelos conteúdos, né, e pelas aulas práticas. E claro que então eu conheci o professor Beló dando aula prática neste curso de Ribeirão Preto. E conversamos muito, porque eu já conheci ele de nome.
E a aula que eu assisti dele, que eu achei super interessante, foi aquela fístula salivar, que eu nunca tinha visto, e que necessita realmente uma extrema habilidade, né? E não só, então, para construir aquele modelo de demonstração, como também para justificar o conhecimento daquele momento. Então, foi essa a minha primeira visão do professor Beló. E ele ainda ficaria lá mais uns 2 anos, eu acho, né, Adriana? Eu acho que foi em 75 isso, e eu acho que ele ficou mais uns 2 anos lá. 3? No total? 3 anos no total. Ah, tá. Bom, depois disso eu vi o professor voltando para o departamento, e aí ficamos aqui na Fisiologia de Porto Alegre, né? Onde eu aprendi muita coisa com ele. E ele dava horrores de aula, como disse a Maria Flávia no início, aulas práticas, e eram muitas... houve tempo que eu trabalhei com ele, assim, bem no início da minha carreira também, se faziam grupos, né? Nós tínhamos, por exemplo, 7, 8 mesas nas aulas da medicina. Cada grupo ficava com uma demonstração e ele percorria, né? Muito trabalhoso. Mas quem teve a oportunidade e participou, considera que isso deve ter sido muito importante naquela formação da disciplina de executar uma tarefa e entender o mecanismo pelo qual as coisas na fisiologia aconteciam. Então, esse foi meu primeiro período com o Beló, onde eu o conheci, em Ribeirão Preto. Depois eu convivi com ele um tempo em Porto Alegre, um bom tempo, que foi a iniciação da minha carreira, e depois disso eu vim para São Paulo, que agora estou em São Paulo, para fazer meu doutorado. E naquele período fiquei afastada do Beló um bom tempo, né? Tempo de fazer o doutorado fora. Não sei se eu continuo falando, mas se eu pudesse dividir em tempos, foi o primeiro período que eu conheci, depois tive uma convivência, e posteriormente, quando eu fiz o doutorado e retornei, o Beló foi uma pessoa extremamente importante para que eu pudesse desenvolver a minha carreira e para que nós juntos pudéssemos fazer a linha da fisiologia cardiovascular dentro do departamento, que ele já estava iniciando, né? Como se podia, porque na época já eram aí os anos 80, quase 90, os financiamentos eram difíceis, eram poucos, aqueles financiamentos que eram em reais, e quando a gente ia comprar os equipamentos, era tudo em dólar, já não se podia comprar quase nada. Então, a habilidade do professor funcionava muito bem nesse momento, né? Tinha que ajustar, adaptar, como falou a Adriana. Bom, o fato é que eu retornei com o doutorado, cheia de planos, e eu queria, já com as coisas, muitas coisas digitais, né? As primeiras placas analógico-digitais, eu queria implementar aquilo, e o que eu posso dizer do Beló é que eu poderia caracterizá-lo de generoso naquele momento, porque eu cheguei sem nada, sem lugar, só com a placa, eu trouxe a placa, mas eu tinha que montar, e o Beló realmente abriu assim, o laboratório, não tinha lugar, ele me deu o espaço, nós montamos os primeiros sistemas e começamos a usar em conjunto. Mais do que dar o espaço e a gente se propor a trabalhar juntos, ele fez uma coisa extremamente rara. Ele tinha um financiamento naquele momento da FAPERGS, e ele me ofereceu, se eu precisava comprar alguma coisa para começar, além da placa que eu tinha, do computador que eu precisava, que em seguida eu montei. E aí foi que apareceu também o Álvaro, né? Que já era ali aluno do laboratório do departamento, queria trabalhar com atividade física e exercício. E aí, então vamos fazer. E o Beló, então, foi o financiador da primeira esteira. E também foi quem me doou o primeiro aluno, porque o Álvaro trabalhava com ele, né? Nós aí passamos a trabalhar juntos, na verdade, todos, mas assim, ele me doou o primeiro aluno de doutorado que eu tive, que foi o Álvaro. Justamente nessa linha de atividade física, e que eu acho que durante muito tempo foi muito produtiva. Eu continuo trabalhando, Álvaro, então nem se fala, né, Álvaro?
O Álvaro dentro da ESEF. E também no próprio laboratório de cardiovascular da fisiologia. Então, sim, deu frutos aí. Sim, a Adriane, uma coisa incrível ali naquele momento, que foi fantástico, porque o Beló já tinha montado algumas coisas, ele trabalhava com peróxido de hidrogênio. Eu posso dizer que ele foi o fundador da linha de estresse oxidativo, que hoje é uma linha extremamente forte no departamento e fora do departamento. Quer dizer, aqueles que conviveram naquele momento inicial, hoje todos estão trabalhando com, claro, com medidas hoje muito mais sofisticadas, né? Mas ele foi ali o iniciador, e acho que era um dos primeiros projetos, foi do Bianchini, que o Álvaro disse que não conheceu, mas que hoje é um professor lá na FURG, professor titular também. Mas essa linha de estresse oxidativo, e aí eu acho que a importância dele para o departamento, porque, bom, se montou uma linha de estudo, e a internacionalização também se estabeleceu, que naquele período a professora Maria tinha umas relações com o pessoal, trouxe o pessoal da Argentina, já desde sempre, desde o Bernardo Simon, ela teve aquele vínculo, e o Beló também conheceu, eu não sei se foi naquele momento, mas o fato é que todo aquele grupo forte na linha do estresse, os químicos lá da Faculdade de Buenos Aires passaram a frequentar o nosso laboratório, e muitos dos nossos alunos a frequentar. Então, acho que foi o primeiro passo em direção à internacionalização. Nós estamos falando, então, da pós, acho que a Adriane quer falar. Conta essa história aí agora, Adriane. Não, eu só queria contar para vocês como é que surgiu essa linha de pesquisa do estresse oxidativo, porque isso foi, assim, eu acho que pouca gente sabe como é que ele saiu. Na verdade, assim, ele quando ele estava em Rio Grande, ele teve muito contato com vários professores. Tinha um professor uruguaio que ia frequentemente para a FURG. E aí eles começaram a fazer algumas pesquisas, já antes dele fazer doutorado, porque isso foi antes, né? Então ele gostava dessa coisa da experimentação animal e tal. E aí era o professor Mazella. E eles andaram fazendo umas experiências, tem até uma publicação numa revista uruguaia que chama Sístole, com o peróxido de hidrogênio. Por quê? Porque o professor Mazella trabalhava com metabolismo cardíaco. Então, fazia aquele negócio de implantar eletrodo de oxigênio no coração para medir consumo de oxigênio, para estimar metabolismo, né? Só que daí, lá pelas tantas, o tal do eletrodo não estava funcionando direito, não sinalizava nada, e eles injetavam, de vez em quando, para ver se o eletrodo funcionava, injetavam um peróxido de hidrogênio, porque o peróxido de hidrogênio, com a catalase do tecido, ele libera oxigênio, sabe? Aquelas bolinhas de oxigênio, então aquilo dava um pulso ali no eletrodo, e eles viam, o eletrodo funciona. Só que quando eles fizeram isso algumas vezes, o Beló observou que o coração alterava várias coisas, dava umas arritmias, dava tipo potenciação pós-extrasistólica, e daí ele ficou interessado nisso aí. Ele disse, isso é um negócio que a gente tem que investigar. Aí ele foi para Ribeirão, trabalhou com outra coisa, trabalhava com neurofisiologia, ele foi aluno do professor Miguel Covian, né? Então, um tema totalmente diferente. Só que quando ele voltou para Porto Alegre, como a Cláudia disse, com as dificuldades de se trabalhar com pesquisa na área de neuro, ele tinha aquele sistema para fazer registro de potencial intracelular e também extracelular, né? Só que era bem complicado, né? Bem difícil. E aí veio o Adalto Bianchini. Ele tinha orientado outros alunos na área de neuro. O primeiro mestrando dele, o Guido Hummler, é professor lá na Bahia, ele e a esposa, os dois trabalharam com neuro. Depois teve um professor que trabalhou com um negócio de estimulação elétrica, tipo acupuntura, sei que tinha um monte de coisa assim, e o aluno vinha com a ideia e ele também topava, ele orientava naquilo que o aluno tinha interesse. Até com o negócio de osteogênese ele trabalhou, enfim. Mas aí quando chegou o Adalto começou a fazer registro de potencial intracelular, era em embrião de pinto. E o negócio complicado, não dava certo. E um dia o Adalto chegou para ele e disse, Beló, eu ganhei uma bolsa para fazer doutorado na Bélgica.
E só que eu tenho que terminar o mestrado, e o mestrado não estava dando certo. Aí ele disse, vamos estudar o peróxido de hidrogênio no coração, vamos montar um sistema de Langendorf, pegou uns tubo velho que ele tinha no laboratório e trouxe lá aquela tractanda toda dele, montou o aparelho de perfusão, vamos trabalhar com peróxido. Então, o primeiro aluno foi o Adalto, nessa linha de peróxido de hidrogênio. E daí, depois veio o Bruneto, que era professor em Londrina, e depois vim eu, né, nessa mesma linha do peróxido. Aí a gente começou a ler, e aí a gente viu, não, o peróxido de hidrogênio, para explicar os resultados, o peróxido de hidrogênio é uma espécie reativa de oxigênio. Naquela época ninguém falava absolutamente nada sobre isso. Isso era meados da década de 80, né? E aí a gente achou os trabalhos do professor Boveres, que era um nome bem famoso em Buenos Aires. E um dia nós fomos num congresso em Buenos Aires e ele falou isso para um colega da biofísica e o professor apresentou a gente para o professor Boveres. Daí é que a gente conheceu a professora Suzana Gessu e daí que veio toda essa linha dos radicais livres. Mas ele sempre dizia assim, que foi por acaso, mas na verdade foi porque ele teve um olhar em cima daquele resultado que ele teve lá, né? Tipo assim, ele olhou, se perguntou por que será que acontece isso, daí surgiu, né, a pergunta de pesquisa e daí que ele foi atrás, né? Mas foi aí que a gente começou a trabalhar nessa área de coração, em primeiro lugar, né? Que não trabalhava com neuro, e com o estresse oxidativo, né? Tá, Álvaro, acho que agora é tua vez de contar a tua história. Tadinho do Álvaro, que é um castigo ele ficar só ouvindo, sem falar nada. É que eu fico ouvindo essas coisas, são tão legais, porque eu acabei conhecendo o Beló bem mais tarde do que vocês, né? Muito mais tarde do que a Nica, né? Mas eu acabei conhecendo o Beló em 1990, quando fiz a minha primeira tentativa de iniciar o mestrado lá na fisiologia, que foi mal sucedida no primeiro momento, e aí eu fui convidado, sei lá por que razão, para fazer disciplinas como aluno especial lá na fisiologia. Fiz as disciplinas como aluno especial durante um ano antes de entrar no mestrado, e aí foi aí que eu conheci o Beló na disciplina de fisiologia cardiovascular. E é interessante ouvir os relatos sobre a capacidade do Beló de professor e de encantar. Mas o Beló era um belo professor, mas eu acho que nas aulas práticas ele era imbatível. Não era um belo professor, eu nunca vi ninguém fazer o que o Beló fazia. Eu ficava impressionado com as coisas. A primeira vez que eu vi um coração fibrilando, que ele me mostrou, eu fiquei olhando assim, como? A primeira vez que eu vi um intestino, por quê? Porque eu vinha lá da educação física, e quando tu fala em esse tipo de experimentação no mundo da educação física, tem uma coisa curiosa que o Beló conseguiu fazer, e a Maria Cláudia também, né? Porque eu fui o primeiro professor de educação física a terminar o mestrado e o doutorado no departamento de fisiologia. Depois vieram alguns outros, né? Mas o Beló tinha essa capacidade de encantar e eu ficava simplesmente, eu seguia aquele negócio, não, eu quero ver como é que esse negócio funciona. Então, foi um dos caras mais hábeis e é bem o que a Nica falou, né? Era um professor pardal. Uma coisa que ele conseguiu me mostrar, e aí vai ao encontro dessas questões dele ter formação em eletrofisiologia, em neurofisiologia. Ele me mostrava numa placa de Petri, a Nica certamente vai lembrar disso, numa placa de Petri com cera e água salgada, como é que funcionava um eletrocardiograma. Brincando com os eletrodos numa placa de Petri, não era nem uma placa de Petri, não, era uma placa de Petri, sim, né? Com parafina, água, com as três agulhas nas derivações, o triângulo, formando o triângulo de Einthoven. E ele me mostrou, meu Deus do céu, mas que coisa impressionante. Era muito, muito, muito interessante. Tá? E ele era um paizão dentro do laboratório. Ele sempre foi muito tranquilo, mas era aquele cara tranquilo por fora, né? Por dentro, ele estava ali aumentando a pressãozinha dele. Todos
nós conhecíamos, né, o Beló quando ele estava a ponto. Eu vi o Beló bravo, acho que 2 vezes na minha vida. A Nica deve ter visto mais. Mas eu acho que eu vi 2 vezes. E olha, era uma coisa realmente muito impressionante, né? E ele tinha uma coisa divertida que eram os bordões, né? Os bordões do professor Beló eram. Né? Ele não te cumprimentava, oi, tudo bem? Não, era quase tudo bem. Quase tudo bem. Partindo do princípio que nem tudo estava sempre bem, né? E a mais engraçada foi quando estava discutindo alguma coisa e a gente tinha o hábito de discutir dentro do laboratório, eu, meus colegas, o professor Beló, a professora Maria Cláudia, e um dia eu, meio entusiasmado, como eu costumo ser, discuti alguma coisa, ele olhou bem para minha cara e disse: olha, tens razão, mas a razão que tens é pouca. E a pouca razão que tens não serve para absolutamente nada. Então, era uma sequência, né? Ele ia nessas, olhava para a gente lá trabalhando, com essas coisas do coração. Quando eu vi a primeira vez um coração funcionando no Langendorf, que não era num Langendorf comprado, era num Langendorf literalmente homemade, né? Feito em casa, com tubo, com vidro, a gente acabou descobrindo um vidreiro. Lembra dessa história do vidreiro, Adriane? Eu ia até o vidreiro e dizia, eu quero um tubo assim, 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 com uma curva, com isso, com aquilo. O cara construía, montava para nós. E a gente montava aquele negócio e era tão legal, porque a Nica não falou, inicialmente se trabalhava com coração de rã, né? E aí daqui a pouco a gente começou a trabalhar com coração de rato, daí partimos do bipro, tetracavitário, e aí até achar o ventrículo do bicho era uma confusão. E o registro também era registro em papel, registro com tinta, a gente saía com as mãos tudo sujo, uma confusão. Nós trabalhamos, lembra, Álvaro, nós trabalhamos com o coração da lesma, aquela, eu trabalhei muito. Tem megalobulinos oblongos, com coração de tartaruga. E depois nós somos por rato. Coisa maluca, porque o Beló era multitarefa, né? O Beló era multitarefa. Ele ensinava eletrocardiografia e daqui a pouco ele ia lá para trabalhar com mecânica cardíaca. Eu lembro até hoje um artigo que ele publicou, eu creio que tenha sido com o Guido, Nica ou Cláudia, que era uma técnica de anestesia de tartaruga. Eu falei, mas ele trabalhou com tireoide no doutorado, ele era odontólogo, e aí ele pegou um aluno da educação física. E essa história da Cláudia, ele era de uma generosidade. Chega um aluno da educação física para começar o mestrado, e o maluco diz, eu quero trabalhar com exercício. Ninguém nunca tinha trabalhado com exercício dentro do departamento de fisiologia. Aí, tem que criar um método. Aí eu comecei a bancar o professor Pardal, tinha um rolo, né, que a gente botava os ratos lá para dentro para correr naquele rolo, mas aquele negócio não funcionava direito, e coisa e tal, e aí eu comecei a ler, aí é que entra a Cláudia nessa história, porque a Cláudia me diz, não, porque eles estão treinando lá em São Paulo os ratos em esteira. E aí o Beló olha para mim, não lembro exatamente como é que foi a conversa, mas ele olha para mim e diz, vamos comprar uma esteira? Eu olhei para ele e disse, que eu tenho um dinheiro aí, coisa e tal. E meu Deus do céu, vamos embora. Na época, é claro que eu não tinha a dimensão do que isso significava. Mas hoje eu tenho. Simplesmente eu pegar uma parte daquele financiamento que da FAPERGS era. Aquele financiamento era da FAPERGS. E destinar para uma coisa que não estava sendo prevista. E o mais interessante é quantos projetos saíram daquela esteira que foi adquirida com a verba do professor Beló. Um detalhe, para quem não sabe, é que a esteira ainda existe, ainda funciona. E nós estamos falando de uma esteira que foi comprada ali em que 91, no máximo 92, eu acho que foi 91. Nós estamos falando de uma esteira que tem 30 anos e continua funcionando. Então, são essas coisas que fazem a gente ficar lembrando das coisas que a gente brincava no laboratório e quantas pessoas passaram lá, aluno de iniciação, aluno de doutorado. É muito legal. Álvaro, eu tenho uma curiosidade. Se tu é professor Pardal que nem ele, tu aprendeu a fazer as... Não, eu não sei. Eu acho que o Beló é imbatível.
Mas eu sou meio professor pardal, sim, eu faço minhas coisas ali, eu gosto de equipamento. Eu vou ter que contar uma. A Nica foi minha cúmplice. A Nica foi minha cúmplice. Chegou um equipamento alemão, Hugo Sachs, Langendorf, maravilhoso, né? Todo encaixotado. Quando chegou aquela nós com os olhos desse tamanho, né? Bom, o que é isso, né? Nós vamos ter que... E aí o Beló, aquele jeito dele, né? Ele, não, pois é, porque nós vamos mandar um técnico para a Alemanha para aprender a montar o negócio lá, eu vou pagar a passagem para ele, ele vai passar um mês lá na Hugo Sachs aprendendo. E nós nos olhávamos e dizíamos, esse negócio não vai funcionar. E o tempo foi passando. E vou mandar. Não mexe. Um dia eu olhei para a Adriane olhou para mim e disse, vamos montar? Olha, o negócio é o seguinte, tu é filha, eu posso ser expulso do programa. Vamos, então tá, beleza. Começamos a abrir caixa e a máxima de qualquer equipamento, né? Quando nada mais funcionar, leia o manual. E pusemos o negócio. Tinha manual, Álvaro? Tinha, claro que tinha, não, sem dúvida. E pusemos o equipamento a funcionar, tinha uma duvidazinha ou outra, só que aí aquele negócio, é mão, né? E quem é que vai fazer? Não adianta, é mão, é treino. Uma coisa que eu queria comentar, que eu não fui aluna do professor Beló, mas eu conversava muito com ele. E essa generosidade dele aparecia em todos os aspectos, assim, de relação com a gente. Então, quando eu comecei a dar aula, tinha muitas dúvidas, né, da fisiologia, será que é assim, será que é assado? Eu ia lá, a primeira coisa que eu fazia ia lá no professor Beló. Professor, no livro está assim, mas nesse outro está assado, como é que eu vou mostrar isso na aula? O que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo? E ele tinha uma paciência, assim, hoje eu vejo bem isso, na época a gente não tem muita noção, né? A paciência dele, ele sentava e dizia, vem cá que eu vou te mostrar. E aí ele explicava, sabe, detalhadamente, dava todo... Ele gastava o tempo dele para explicar para uma pessoa que não era nada dele, né, que ele não tinha nenhuma obrigação comigo, mas não era só comigo, ele fazia isso com todos, né? Ele sempre teve, assim, esse desprendimento, né? E ele ensinava o que tu quisesse. Se tu tivesse dúvida na aula prática, tu dizia, professor, não estou conseguindo fazer não sei o que, me ajuda. Ele ia lá, mexia no negócio, puxava o fiozinho, ajeitava até o troço funcionar, né? Então, acho que essa é uma característica dele, assim, muito importante, essa generosidade, né? Nesse sentido, Fafá, eu lembro de uma história, eu falei porque o Beló tinha os bordões, né? Eu lembro de uma cena no laboratório, nós estávamos fazendo a disciplina do professor Vassalo, tá? E estávamos acho que o Bruneto, eu não vou lembrar exatamente quem estava, né, discutindo, e nós estávamos discutindo a questão das teorias de contração muscular, né, a dominante do Huxley, né, a do Iwazumi, a do Pollack, e as teorias da contração muscular, e o que tu acha, isso aqui, e o Beló parado nos ouvindo. E aí daqui a pouco ele larga. Gente, quando vocês tiverem 3 autores discutindo o mesmo fenômeno com opiniões diferentes, o mais provável é que nenhum dos 3 tenha razão. Isso era muito bom. Ele passava, assim, para a gente, né, a experiência dele, a percepção dele dos mecanismos, das coisas, de uma forma muito, muito clara, assim, muito lúcida, né? E, bom, para pesquisa, é importante que tenha isso, né? Essa capacidade de observação, né? Que lá desde o início da linha de pesquisa, mas depois também de observar um resultado e saber interpretar aquilo, saber do que se trata aquilo ali, né? Fala, Adriane. Eu acho que isso também era dessa visão do todo que ele tinha, porque como ele sempre dava toda a fisiologia, que tu falou ali, né, a Cláudia citou a aula de fístula salivar, fístula biliar,
Quer dizer, ele conhecia toda a fisiologia, então isso ajudava a fazer essa integração, eu acho, das coisas, né, de enxergar o todo, que eu acho que a gente tem, eu tenho muito, eu acho que cada vez a gente tem mais, né, porque a gente estuda lá a proteína, ou não sei o que regula, só uma coisinha, mas às vezes a gente tem essa dificuldade de voltar e de enxergar o mais amplo, assim, e ele tinha muito isso, porque talvez por causa dessa maratona, né, que ele fez, assim, no início da carreira, de estudar toda a fisiologia, né. E eu queria também falar, o Álvaro citou ali, né, essa questão da generosidade, mas também a generosidade no sentido, assim, ele era muito apaixonado pela fisiologia, ele era muito apaixonado pelo laboratório, por aquilo que ele fazia, né, e essa história do aparelho de Langendorf, né, que a gente conseguiu comprar com dinheiro da FINEP, o Langendorf, foi aquele projeto FINEP grande que vários professores do departamento conseguiram, né, equipar um pouquinho melhor, assim, porque a gente não tinha até então, né, a gente não tinha nenhuma pipeta automática. Eu me lembro que eu ia no laboratório da professora Maria Marques, que era a Vera Machado, que estava trabalhando, e ia lá pedir emprestado uma pipeta automática, porque a gente não tinha, né, então esse equipamento veio da Alemanha, né, e aí depois, uma certa ocasião, a gente teve um problema, não sei o que tinha que trocar uma peça, que comprar uma peça, e daí ele estava passeando, estava fazendo uma viagem com a minha mãe, e ele mudou totalmente o itinerário da viagem para poder ir em Freiburgo, que era a fábrica da Ulsax, para poder comprar, e pagou a peça com o dinheiro do bolso. Ele dizia que era a FAB, Fundação Antônio Beló, porque não tinha outro dinheiro, era o dinheiro que ele tirava do bolso. Assim, a professora Maria também, né, eu via o podcast também da história dela, acho que muitos fizeram isso, né, e ele fazia direto, assim, muito ele botou do bolso, muito, muito mesmo, e eu acho que isso era, assim, era essa vontade, né, que tinha de que as coisas andassem, vontade de ver, né, o progresso do laboratório, as pessoas podendo, né, evoluir e as coisas poderem andar. Então ele tinha muito, ele era muito apaixonado, assim, por isso, né. E só assim também complementar um pouco que inclusive nas próprias essa coisa da formação ampla, né, nas disciplinas que ele deu no PPG, ele dava disciplina de aulas práticas, né, práticas em fisiologia, ele deu depois cardio, né, mas ele dava neuroanatomia, é uma coisa que ele inclusive dava para o PPG neurociências, né, logo que depois que o professor Paulo Conto faleceu, né, que ele dava essa parte, meu pai dava aula de neuroanatomia, porque ele sabia tanta anatomia por causa da fisiologia que ele teve que aprender, né. E como o Álvaro dizia, assim, no início, quando ele foi para o doutorado em Ribeirão, ele já era professor titular na FURG. Aí a gente era pequeno, né, e dizia assim, mas pai, por que a gente tem que se mudar? Meu irmão, principalmente, não queria ir para Ribeirão, ele tinha os primos, os amigos, ele não queria. E aí a gente dizia, mas pai, por que nós temos que ir para Ribeirão Preto? Aí ele dizia assim, não, porque o pai vai estudar, o pai vai ser doutor. Mas pai, tu já é doutor, porque lá em Rio Grande todo mundo chama doutor Beló, mas tu já é doutor, por que tu tem que ir para São Paulo para ser doutor, né? A gente não entendia muito isso, né? E lá ele era bem mais velho do que os outros, né? Porque ele já estava assim, já tinha trilhado uma carreira toda, né? E ele não fez mestrado, ele fez doutorado direto, e ele fez doutorado em 3 anos. Então, ele também botou um esforço muito grande, porque ele não queria que a gente ficasse muito tempo afastado, minha mãe também se afastou do trabalho para acompanhar, então ele fez muito, assim, e naquela época tinha muitos créditos, né, e ele teve que estudar até cálculo, fez uma disciplina de cálculo, diferencial integral, daí o professor perguntou para ele como é que é a sua matemática, né, daí ele disse assim, a minha é apenas má. É só amar. Então ele sempre fazia, como o Álvaro falou, isso era direto, assim, era o jeito dele, né? Sempre alegre, ele era sempre de bom humor, né? Tu perguntou antes, Álvaro, se eu via ele muitas vezes bravo. Eu não vi ele muitas vezes bravo, mas quando ele ficava bravo era muito feio, porque daí ele era muito controlado, né? E no momento que ele perdia, assim, a paciência, ele realmente ficava muito bravo. Mas, de um modo geral, ele era muito tranquilo.
Quer falar, Cláudia? Não, eu queria só reforçar essa questão do conhecimento amplo. Isso hoje é tão raro, né? A gente ver uma pessoa que conheça, seja eclético, que conheça um pouco de tudo. Eu acho que o Beló tinha isso. Então, por isso que, como tu mesmo comentaste, qualquer pergunta que tu fizesse, não vou dizer que ele tivesse a resposta pronta, mas ele te dava o caminho. E eu acho que isso, para os pioneiros, que eu considero que o Beló foi um pioneiro aí no nosso departamento, na nossa área de pesquisa, assim como a professora Maria, né? Eu acho que eles tinham a lucidez de montar um caminho para a gente. E baseado nessa vida desses pioneiros é que se construiu o que a fisiologia é. E as oportunidades. Eles, generosamente, dando oportunidade para tanta gente jovem. Eu me considero privilegiada porque, ao retornar do doutorado, já ter oportunidade de entrar num laboratório, já ter um aluno, primeiro aluno de doutorado na área de exercício. Olha, isso... Hoje em dia as pessoas são tão competitivas, não tem essa visão do grupo, do todo, né? Eu não sei como, mas isso era uma questão que realmente deveria estar sempre sendo valorizada, porque só faz reforçar o grupo, que foi o que aconteceu. Como é que se construiu esse grupo? E depois em várias áreas, em várias linhas, né? Então era isso que eu queria falar. Eu acho que foi um privilégio ter esse acolhimento pessoal, porque ele era uma pessoa de todo bem, e científico também, por dar a oportunidade que a gente, como disse, vamos comprar esteira, que não estava nem prevista, acreditando, né, no que se poderia fazer com isso. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar para essa gurizada que está começando é que naquela época tudo era muito, mas muito difícil. Exato. Né? Não só não se tinha dinheiro, mas pensa bem, hoje tu entra no Google ali, em 30 segundos tu tem um artigo na tua mão. Antigamente a gente pedia, levava 3 meses para chegar, quando chegava tu olhava e dizia, não era isso que eu queria. Começava tudo de novo, procurar. Quer dizer, tinha que ser assim, muito persistente e ter amor por aquilo, né? Eu acho que isso é uma coisa que o professor Beló tinha, e como a professora Maria também tinha, que transmitia isso para as outras pessoas. Então, quando eles davam aula, aquilo vinha com entusiasmo, assim, a pessoa ficava ligada no que ele estava falando, assim, porque ele falava aquilo não só com essa visão ampla, né, da fisiologia, do corpo todo, mas pela essa capacidade de transmitir o entusiasmo pelo tema. Eu acho que isso é muito importante, e hoje, cada vez mais precisamos disso, né? Fala, Álvaro. Eu só ia também falar, assim, que essa coisa da generosidade, ele primeiro, quando o Adalto tinha que fazer a tese, né, naquela época, os alunos acham muita graça, né, mas a gente fazia as dissertações e teses datilografada, né, era máquina de escrever. Aí ele comprou uma máquina elétrica, porque era o OR na época, para o Adalto escrever a dissertação de mestrado, também com dinheiro do bolso dele, né? Pagou a máquina de escrever elétrica. E daí, quando eu entrei no mestrado, daí ele tinha o CP500, que foi o primeiro computador que tinha lá na fisiologia também, ele comprou com dinheiro do bolso. Nem era PC, era CP500. O Álvaro lembra do CP500 que a gente usava lá. Mas também, assim, porque ele era assim, sempre queria uma coisa, ele era de vanguarda, né? Ele falava assim, vocês vão ver que a televisão ela vai ser que nem um quadro pendurado na parede. Naquela época que as televisões eram aquelas TV de tubo, né? Ele falava isso, então ele sempre foi meio visionário, assim, ele tinha uma coisa de querer, assim, sempre, né, absorver o que era novo, de botar as novidades dentro do laboratório. Aí depois o Gilberto Sanvito comprou um Apple, mas o primeiro era do Beló, com o dinheiro do bolso dele. Tem uma coisa que eu estava lembrando aqui agora, que me perguntasse se eu virei professor Pardal, que nem o Beló, etc, etc. Se tem algo que eu acho que o Beló me ensinou e que eu uso
minhas aulas são baseadas nisso, é a questão histórica. O Beló sempre gostou de história, então era muito engraçado, porque ele começava uma discussão lá, não, pois é, porque na pistola de Dubois-Reymond, os alunos ficavam assim, como é que é? Né? E se tu vai ali no mini museu, Antônio André Beló, tá lá a pistola de Dubois-Reymond, não, pois é, porque a pletismografia renal, tá lá o pletismógrafo lá para tu veres. Então, essa importância de entender da onde as coisas vêm e para onde a gente, em tese, é fundamental, eu acho. E eu uso isso direto. As minhas aulas estão baseadas em história e, pois é, porque tal cara, primeira vez que foi visto foi isso. Então, isso é muito legal. É importante até para a gente conseguir construir o raciocínio, né? Tu vê como que a fisiologia ela é toda assim, encadeada. Então, como que uma coisa se relaciona com a outra, o que é causa e consequência. Então, acho que ele tinha essa habilidade assim para trazer do amplo até o particular, né? Assim, do geral para o particular, tentando aplicar ali aquilo tudo que ele tinha essa visão ampla, como a Adriane disse, mas assim, mais de várias áreas, né? Não só ali da fisiologia, mas ele sabia coisas de anatomia e de história, de tudo. Então, isso tudo deixava ele assim muito interessante, a aula dele, as coisas que ele podia ensinar até para os seus orientados, né? Ele catalogou essas peças todas, né? Ele buscou, assim, me lembro que ele estudava, procurava essa peça, achava às vezes lá perdida lá no departamento, então ele ia atrás, daí catalogava, via para que servia, daí escrevia. Ele estava escrevendo isso, e ele queria fazer tipo um livro de aulas práticas. Ele chegou a escrever. Na verdade, chegou a escrever 2 livros que a gente não conseguiu publicar. Um era uma releitura do Dom Quixote de La Mancha, que ele gostava muito, que ele tinha um livro que ele ganhou de uma espanhola, que era em espanhol mesmo, então ele reescreveu algumas partes, assim, que ele, dando a visão dele, né, em relação a isso. Mas, na verdade, a gente tentou algumas vezes publicar e ele ficou inacabado, né? Tanto um quanto o outro. Então, a gente não conseguiu também nem acabar, né? E nem publicar. E o livro de aulas práticas é a mesma coisa, né? Porque ele faleceu muito cedo, né? Ele faleceu com 63 anos. Então, foi bem precoce, né? Foi muito precoce a partida dele. E isso é uma coisa que a gente também, eu sempre penso assim, tem coisas que nem o Álvaro disse, tem coisas que só ele fazia, e tem coisas que a gente também não tinha aquela ideia assim, vou aprender, né? Porque a gente sempre acha, a pessoa vai estar aqui, quando eu precisar eu vou perguntar, e daí de repente, né, com essa partida tão cedo dele, muitas coisas a gente não aprendeu, né? E realmente se perdeu, né? E nesse sentido eu acho assim que eu aprendi bastante, eu acho que muitas coisas, muitas aulas práticas, assim, no início da carreira a gente tinha que fazer, né? E quando a gente fez concurso na fisiologia, eu e a Flávia, nós fizemos o mesmo concurso, tinha prova prática, né? A gente tinha que aprender, então a gente treinou bastante. Eu dei aula em Pelotas, no FPEL também, a gente tinha muita aula prática. Então, algumas coisas eu aprendi com ele. Eu me lembro que no meu concurso eu fiz o rato de cerebrado, e ficou de livro, né? Mas a gente treinava muito, e ele, né? Eu conseguia aprender muitas coisas, mas obviamente nem de perto, né? Nem aos pés, assim, eu chegaria a dizer que aprendi para poder fazer com, né? Muitas coisas eu nunca aprendi. Muitas técnicas, tipo hipofisectomia, tireoidectomia é fácil, mas hipofisectomia é um negócio complicado, ele fazia, então tinha muita habilidade, né? Muitas coisas ele ensinou a Tânia, a nossa técnica, Tânia Fernandes. Ela aprendeu muito também com ele, porque ela era técnica das aulas práticas antes de trabalhar no laboratório, né? Então, ela foi uma pessoa que também tem muita habilidade, aprendeu bastante com ele. Então, eu acho assim, eu tive algumas vantagens, né, por ser filha, que eu acho que uma delas é também, como a Flávia disse, às vezes eu tinha dificuldade, a gente ia de carro, às vezes eu ia com ele, né, quando era estudante, não tinha carro, então eu ia perguntando muita coisa para ele quando a gente ia para o trabalho.
Mas muitas coisas também foi difícil para mim, assim, porque as pessoas sempre têm a ideia, assim, né, que tu tá onde tu tá porque tu é filha do Beló, não porque tu construiu a tua caminhada, né? Então, nesse ponto, para mim, foi um pouco difícil. Acho que a Cláudia me acompanhou nas minhas maratonas de concursos, né, Cláudia? Sim. Não, mas o Beló foi, na verdade, um guia, né? Um guia para ti e para todos nós. Então, eu sei como é difícil, muitas vezes, essa ligação, né? Como tu está colocando, que pode até, assim, de alguma forma comprometer o teu desempenho pessoal, mas não foi isso, não. Eu acompanhei toda a tua formação, e de todos nós, né? Porque ele se comportava igualmente com todos nós. Aí o Álvaro é o exemplo de que, né, a gente que é meio professor Pardal, esse também, de alguma forma, ele era influenciado pelo Beló, né? Te lembra, Cláudia, quando eu fui tua aluna e da professora Jurema, na ASE? Sim. E daí eu queria fazer genética, eu queria ir para o departamento de... Daí eu falei com a professora Jurema era fantástica, as aulas dela, assim, também era muito entusiasmante, assim. E ela disse, não, vem trabalhar comigo e com a Cláudia. Cláudia, não sei se se lembra, mas eu fiz a primeira iniciação científica que eu fiz na fisiologia foi no laboratório da professora Cláudia e da professora Jurema. E ela dizia, não vai trabalhar com teu pai que não vai dar certo isso, vem trabalhar com a gente. E eu fui e ele ficou muito chateado, assim, ele ficou bem magoado porque eu não fui trabalhar com ele, fui trabalhar com a Cláudia e com a Jurema. Né? A ideia era justamente mostrar que tu era capaz, né? E foi assim. Mas eu ia comentar que o Álvaro, na história do Hugo Sachs, uma das coisas que ele, na verdade, ele, não sei, aprendeu com o Belotti. Lembra quando acabou o transdutor? Tu adaptou um transdutor maluco que a gente tinha levado daqui. Eu tinha levado um que nem tinha uma faixa estreita de medida, mas quando nós chegamos lá, anos depois, porque hoje, nem sei se funciona hoje ainda em Blanquendorf, mas tu adaptou. Não sei, tem que perguntar para a Adriane. Acho que não, né? Mas sabe uma coisa? Ele adaptou o tal do transdutor e ficou funcionando mais tantos anos, né, Álvaro? A semelhança do Dr. Beló. Foi lá e conseguiu fazer isso, funcionou muito tempo. Bom, atualmente, eu acabei agora, há pouco tempo, comprando um novo sistema de Langendorf. Mas ainda não tanto, tá? Eu não botei em funcionamento, acho que eu vou ter que chamar alguém. Vou pedir para o Álvaro. Tem mais alguém aqui? Os discípulos do professor Beló, para nos ajudar a montar agora o novo sistema. Mas é isto. E, Adriane, eu não me lembro quando que ele se aposentou, quando ele ficou doente? Não, ele já tinha aposentado antes. Porque teve aquelas reformas ali, então, para ele não perder alguns direitos, ele acabou se aposentando. Mas daí depois ele ficou como colaborador convidado, né? E até ele mexia, ele ria, disse assim, vocês todos dão aula. Não, vocês todos... Não, o único que dá aula aqui sou eu, vocês todos cobram, eu dou. Porque ele não precisava estar lá, mas ele dava, gostava, né? E ele deu aula até o fim, assim. Me lembro que eu já estava dando... Eu e a Cláudia estávamos começando a dar cardio na medicina, né? E ele sempre dava a maior parte, assim. Daí eu comecei a acompanhar, a participar, a colaborar com eles, né? Só que eu não me animava na eletrocardiografia, eu ficava apavorada, digo, meu Deus, isso eu não vou conseguir nunca, né? Então eu assistia todas as aulas que ele dava, eu anotava tudo, eu perguntava tudo, e aí depois, para já pensando assim, me preparando para quando não tivesse mais, para eu poder assumir, né? E daí ele dava, daí eu dava a parte de mecânica cardíaca, a Cláudia dava toda a parte de regulação da circulação, regulação de pressão arterial, regulação de débito cardíaco, e ele dava eletrocardiografia. E ele deu até foi assim, ele terminou a parte dele, a participação dele na medicina, e tipo assim, na outra semana ele perdeu a voz, porque o câncer foi comprimindo ali a inervação das cordas vocais, né, e ele não conseguiu mais falar daí.
Mas ele foi até, enquanto ele conseguiu, ele estava dando aula. E ele ficava feliz, né? Ele queria estar na sala de aula. Por ele teria, né? Só Uma depois coisa... realmente não... E quando retornou o semestre dele, já tinha falecido daí. Uma coisa muito incrível, porque nessa época ele teve um câncer de mediastino, né? Se não me engano, era no mediastino. E ele continuou dando aula e passava pela gente, sempre dizia esses bordões, essas coisas assim, sempre tinha alguma brincadeira para fazer, né? E ele subia aquela escada ali do ICBS de 2 em 2 ou de 3 em 3, ele tinha as pernas compridas assim, e ele, né, ia pulando. E ele estava já doente, já era, sabe? E ele subia de 2 em 2, de 3 em 3 e ainda ria da gente e dizia: isso aqui não é para quem quer, é para quem pode. Então, ele sempre levava, assim, super na boa, né? E sempre tinha alguma coisa divertida para dizer para a gente, né? Uma coisa que eu aprendi muito, assim, com ele foi o lidar com os alunos, né? A maneira como ele conversava com os alunos, né? O Álvaro sabe bem, assim, que o Álvaro sempre teve essa voz, assim, bem... A gente tinha no laboratório até uma piada, assim, que era o efeito Álvaro, né? A professora Maria Cláudia, lá, os alunos fazendo registro de pressão arterial com o animal acordado, e o Álvaro entrava no laboratório. Daí dava o efeito Álvaro na pressão arterial, né? Então, isso era clássico, assim. E aí eu me lembro, assim, muitas vezes ele chamava: Álvaro, vem cá. Mas, assim, ó, ele nunca chamava a atenção de ninguém na frente dos outros. Tipo assim, jamais ele ia constranger alguém de falar alguma coisa... Se bem que assim, ele não falava nunca nada para magoar ninguém. Isso aí era certo. Mas se ele fosse chamar atenção de alguma coisa, ele não chamava atenção na frente dos outros. Chamava o aluno em particular: olha, que eu acho que tu deveria, né, cuidar mais isso, mais aquilo. Então, com todos, né, comigo também. Assim, às vezes eu achava assim: bah, foi super bem, né? Aí ele não dizia assim na frente dos outros: não, tu não foi bem. Ele chamava: vem cá, aqui quando tu falou isso não tá bem, isso não tá certo, né? Próxima vez tu presta atenção. Mas ele jamais ele falava assim, eu nunca vi, né? Assim, mesmo na convivência social, familiar, assim, ele nunca conseguia falar uma palavra assim ríspida com ninguém, nunca vi, né? Então, eu acho que isso assim era dele, assim, era próprio dele, né? A gente às vezes xinga, fala nome feio não falava, né, Álvaro? Eu não gostava, jamais. Se a gente falasse um nome feio, ele ficava muito bravo. Então, ele era assim, tanto no falar quanto no agir, ele era doce, né? Ele era uma pessoa doce. Isso, generoso, como vocês falaram, mesmo como pai, assim, né? Nunca, assim, chamava atenção, era brabo, era rígido. A gente teve uma educação bem rígida, assim, em termos, né, no sentido moral, assim, da ética, da moral. Ele era muito, ele focava naquilo ali, ele era muito rígido naquilo ali, mas sempre de um jeito tranquilo, assim, nunca levantou a mão para bater na gente, nunca. Pessoal, não sei se vocês têm compromisso e tal, acho que a gente conseguiu dar um apanhado geral, assim, das principais características dele, né? Eu achei muito interessante essa história de como surgiu a linha de pesquisa, que eu não sabia, e mostra, assim, a capacidade de observação que ele tinha, né, de verificar que aquilo ali não... Por que será que aconteceu isso? E ir atrás, né? Então, foi uma pessoa muito importante para o nosso departamento, foi dos pioneiros, né, que ajudou a construir as linhas de pesquisa, o ensino, as aulas práticas. Então, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, né? E importante a gente aqui tentar traçar um pouco desse histórico, porque os novos não conhecem, né? E não sabem, os novos chegam, parece que tudo estava pronto ali já para eles, né? E a gente que acompanhou um pouco mais, acho importante a gente passar isso, para as pessoas saberem que a gente vai construindo pedrinha por pedrinha, tijolinho por tijolinho, até tu ter uma estrutura de trabalho e até uma linha de pesquisa que ele construiu assim do zero, do nada, né? E hoje é uma linha
assim, importantíssima, publica muito, já envolveu tantos alunos, né, de doutorado, de mestrado, professores, enfim. Então, eu quero agradecer a vocês. Não sei se alguém quiser falar mais alguma coisa. Pode falar, só não queria cansar vocês muito. Não, eu acho que isso que tu comentaste agora, nós deveríamos ter uma iniciativa, eu não sei como, de fazer a galeria dos nossos fundadores, dos nossos pioneiros. Deveríamos fazer esse esforço, porque nós estamos aqui, muitos de nós conviveram com o Beló, com a professora Maria também, que é outro exemplo. Então, eu acho que nós devíamos fazer esse esforço e termos, pelo menos, divulgado ali dentro do nosso departamento um breve histórico dessas pessoas, né, e as suas contribuições. Eu acho que, como tu mesmo disseste, ninguém sabe. E é muito importante a gente saber. A gente saber como é que essa linha, por exemplo, do estresse oxidativo, ela começou ali, no peróxido de hidrogênio, na perfusão, e hoje todo mundo trabalha, inclusive nós aqui, nós também trouxemos essa linha para cá, e o pessoal da Argentina, a internacionalização, que hoje todo mundo quer que façam no curso de pós-graduação nosso, já nasceu internacionalizado, né? E, então, eu acho que isso deveria, de alguma forma, eu não sei de quem pode ser a iniciativa, mas eu me lembro bem, Flávia, que tu já comentaste sobre isso, da gente montar isso aí. Eu acho que a gente tem que fazer esse esforço, manter a nossa história viva. Exatamente. Até esse podcast é uma tentativa de registrar de alguma forma, né? A ideia inicial era escrever, mas é muito complicado hoje as pessoas sentarem para escrever sobre uma outra pessoa, é mais difícil, assim, né? Então a gente teve essa ideia de fazer o podcast, e é legal, porque também hoje todo mundo é mais ligado, assim, vídeos, podcasts, esse tipo de mídia, assim, né? Então... eu acho que sim, talvez até na mídia. Eu vi uma iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio, sobre as mulheres que tinham sido importantes lá. Eles fizeram, não sei se vocês lembram disso. Eu vi, bem interessante. Nós poderíamos fazer algo, a fisiologia, porque a nossa origem ali, desde o Prêmio Nobel, de manter vivas essas pessoas, para as próximas gerações, para inspirar as próximas gerações. Claro. Não sei como, mas somos parceiros. Então tá. Não sei, Adriane, tu quer falar mais alguma coisa antes da gente terminar? Uma coisa que eu me lembrei também agora, a Cláudia falando do Prêmio Nobel, né, que a gente teve esse início ali do Instituto de Fisiologia Experimental, né, que nós tivemos um privilégio muito grande de ter, assim, essas cabeças iluminadas ali, né, esses primeiros, os pioneiros ali, tiveram essa formação tão especial, assim, tão, né, qualificada. E eu me lembro, assim, do Russai, né, meu pai sempre citava, assim, coisas do professor Bernardo Russai. Ele falava, assim, que o Bernardo Russai recomendava, assim, se a pessoa quer ser um prêmio Nobel, tinha que fazer 3 coisas. Todos os dias, ler alguma coisa científica, um artigo, ter alguma literatura científica, escrever alguma coisa também científica e fazer alguma experimentação, né, naquela época totalmente com animais, né. Então, esses 3 conselhos que ele dava, meu pai sempre falava nisso, né, e gostava muito do Claude Bernard também, né, eles tinham aquele livro lá, Leçons de Claude Bernard, então, o método científico ali, como começou, então tinha muito esse embasamento, né. Fala, Álvaro. Vai, Álvaro, tu está sem microfone. Agora que a Nica falando, essas coisas do Beló com a história das ciências, ele tinha uma réplica de um quadro de Léon Lermite, né, que é La Leçon de Claude Bernard, e na qual estão retratados, evidentemente, o Claude Bernard, mas vários pupilos, como Paul Bert, que é o pai da fisiologia respiratória. Aí tu vai perguntar, Álvaro, como é que tu sabe que Paul Bert é o pai da fisiologia respiratória? Porque o Beló me ensinou. É por isso que eu sei.
Né? Então tem essas coisas. E eu lembro, aquele quadro ainda existe, Nica? Existe. Eu tenho ele aqui, está aqui em casa, e a gente tem aquele outro que é aquela cópia do Rembrandt, da aula aula de anatomia do Dr. Tupi, né, que é uma cópia que está lá no laboratório ainda. A gente estava querendo ver se restaurava para poder levar para o prédio novo, né? Essa seria a minha sugestão, né? A Cláudia falou que a sugestão seria que a gente pudesse ter alguma documentação, algum registro, alguma exposição. Eu acho que é a oportunidade agora que a fisiologia está indo para o prédio novo, se criar. Eu não conheço o prédio, estou maluco para conhecer, no hall de entrada ou em algum lugar. Nas paredes. Nas paredes, né? Fotos dessas pessoas com os prédios. Então, nos corredores, eu não sei, eu acho que tem que pensar nisso. Isso aí o pessoal tá pensando em montar na entrada do departamento, nas paredes, né, as fotos todas, porque a gente tem aquelas fotos lá no departamento do Peri Riete Correia, do próprio Bernardo Sá e outros, né, e eu acho que para essa galeria tem que ir o professor Beló, a professora Maria, as pessoas que ajudaram a construir o que a gente tem hoje, né. Vamos ver, a gente vai batalhar para tentar conseguir fazer isso aí acontecer. É ótimo. Então, agradeço a todos, espero que quem esteja nos ouvindo tenha gostado de todas as histórias do professor Beló, que sempre foi uma pessoa muito divertida, né, e que ensinou a todos nós essas características que a gente falou aqui. Muito obrigado ao Álvaro, a Maria Cláudia, a Adriane, e espero que ao longo do tempo aí surjam outros Belós para continuar a fisiologia como eles começaram. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a vocês dois, Cláudia e Álvaro.